e bem? Eu sou a Andréa Soares, sejam bem-vindos a mais um programa Vivendo a Catequese. Sejam todos acolhidos pela Comunidade Católica Fonte de Água Viva. Na nossa última reflexão, nós falamos um pouco sobre o que nos afasta de Deus e citamos os mandamentos que guiam a nossa conduta para evitar esse afastamento da presença do Senhor, pois quando nós pecamos, nós ficamos distraídos do foco principal de nossa existência, o que é o próprio Deus, além de muitas vezes nos sentirmos ainda mais indignos da presença do Pai. Nossa reflexão de hoje começa com a leitura em Gênesis, capítulo 3, versículo do 7 ao 10. Então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor, Deus, que passava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Como estás? Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. Então, o que acontece quando nós pecamos? Assim como Adão se escondeu do Pai no jardim, a gente se envergonha do Senhor. Nós nos envergonhamos quando desobedecemos os seus mandamentos. Nos envergonhamos do Pai porque ao pecar nós contrariamos aquele que mais nos ama. O pecado ofende o amor, seja esse amor de Deus ou do nosso próximo. Lá no Catecismo da Igreja Católica, ele vai reforçar para nós, lá no artigo 8, que é um artigo todo dedicado a explicar para nós como é o pecado, como ele atua na nossa vida. Então, lá no artigo 8, eu separei 3 parágrafos que vão nos dizer como nós ofendemos a Deus com o nosso pecado e como Deus nos responde a essa ofensa. Então, lá no artigo 8, no parágrafo 1849, nós vemos a reafirmação de que o pecado é uma falta contra Deus, que também é contra a razão, a verdade e a reta consciência. Ele é uma falha contra o verdadeiro amor, que é o próprio Deus, e com o próximo também, porque muitas vezes nós pecamos contra Deus na pessoa do outro. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 1850, a gente vai ver também que quando nós colocamos a nossa vontade, o nosso desejo ou o nosso amor em algo, ou alguma coisa, ou alguma atitude, acima de Deus, nós colocamos isso acima do amor que temos por Ele. Ou seja, amamos mais ao pecado do que a Deus. Então essa desobediência, ela torna-se uma revolta contra Deus. Então eu coloco a minha vontade, a minha gula, às vezes a minha preguiça, ou às vezes o meu desejo por outras pessoas, ofendendo aquele que é meu parceiro, minha parceira. Enfim, o pecado ele inflige traição, ele inflige N motivos. Quando eu coloco então esses desejos acima do amor que eu tenho por Deus, a ponto de desobedecer os mandamentos, eu estou contrariando a Deus, desobedecendo a Ele e desprezando ao nosso Deus. Então, eu acabo, assim lá no artigo 1850, ele fala: por essa exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência a Deus, e no caso a obediência de Jesus, que nos exemplificou lá na cruz. E lá nesse exemplo de cruz de Jesus, nós vamos ter a resposta de Deus para o nosso pecado, que é justamente lá na paixão, onde a gente tem o ápice de todas as ofensas contra o Deus na pessoa do Cristo, que Deus vai responder para nós de uma forma misericordiosa. Porque o que Deus falou no alto da cruz para os homens? Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, diante do nosso pecado, do nosso erro, da nossa ofensa, Deus ele insiste em nos oferecer o seu amor. E é assim que Jesus nos ensina como nós devemos agir diante do ato de pecado do outro contra mim. Então
Um outro me ofendeu, o outro me traiu, o outro foi cruel comigo, como Jesus. Jesus sofreu a rejeição, ele sofreu o ódio, a crueldade, a negação, até mesmo o abandono na cruz. E tudo isso ele respondeu com seu amor. Então ele abraçou aqueles que causaram grande dor a ele, nos oferecendo então, diante da cruz, a sua misericórdia, o seu infinito amor, e ensinando que a gente também tem que perdoar como ele perdoou. Então nós vamos pedir hoje para Deus para nos dar esse mesmo dom, essa mesma graça que Jesus oferece lá na cruz. E a graça também de quando nós pecarmos, a gente ter a coragem de aproximar daquele que foi ofendido e pedir o perdão. Porque assim como refletimos no último encontro, a gente se afasta de Deus na vergonha do nosso pecado. Então, ao invés de afastar de Deus, possamos nos aproximar e implorar o seu perdão. Fazer o compromisso de não mais pecar. Peçamos a graça do Senhor de amar a Ele sobre todas as coisas e amar Ele no meu irmão. E esse amor ser transmitido em forma de perdão e de fidelidade. Sempre que estivermos entre pecar ou amar, que escolhamos sempre o amor. Que olhemos para a cruz e peçamos perdão a Jesus por permitir que tantas chagas tenham sido colocadas nele, em prol do nosso pecado. Dai-nos, Senhor, o dom da obediência e da idoneidade, que não desviemos o nosso foco de Ti. Assim nos afastamos do pecado para viver cada dia mais perto da presença de Deus. Amém? Paz e bem.